Glória a Deus. Eu vou pedir a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pergunta ao seu irmão o que você veio fazer aqui nessa noite. Aleluia. Você pergunta isso, que os crentes aqui não sabem muito bem o que eu vim fazer aqui agora. Mas o que você veio fazer aqui nessa noite, terra? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do profeta messiânico. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 22. Amém? Glória a Deus. Quem for achando, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45 e o versículo de número 22. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Aleluia. Quem não achou, espera um pouquinho para eu estou chegando. Amém? Todos acharam? Vamos ficar de pé? Depois se senta um minutinho. Vamos ler a palavra para ganhar tempo. Ele diz assim, estamos lendo em Isaías 45, versículo 22, só o 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Coloque a Bíblia no banco, pegue na mão do seu irmão que está aí do seu lado e diga para ele: nessa noite, eu quero lhe fazer um convite. Eu quero e lhe peço que você venha nessa noite olhar para Jesus Cristo. Você crê que Ele está aqui hoje? Diga para Ele: você crê que Ele está aqui hoje? Então feche os seus olhos que vamos orar para terceira revelação. Pai Santo, querido e amado Pai, te louvamos e glorificamos o Teu nome, porque sabemos que estás nesse lugar. Já sentimos a Tua presença, já vimos Tu falar através das orações, das oportunidades, dos Teus louvores, Senhor. Agora, Pai, eu quero te pedir com ousadia de Espírito, que Tu te mostre para o Teu povo, Senhor. Que cada pessoa que entrou aqui hoje possa sair dizendo: verdadeiramente, eu entrei naquele lugar, mas eu pude enxergar Jesus Cristo. Ele mesmo está dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não existe outro. E de mim mesmo tem jurado que saiu palavra da minha justiça da minha boca e não tornará atrás. Que diante de mim julgará toda a língua e todo joelho se dobrará diante de ti. Pai, toma o povo que vem aqui nessa noite, Senhor. Pai, que essa palavra possa ser rema aos corações, que essa palavra possa restaurar, avivar, renovar. Pai, enche no Teu poder, da Tua glória, da Tua graça, e que a Tua Shekinah venha permear esse lugar. E aonde estiver um crente, Senhor, chegue da Tua glória, da Tua graça, renova ele agora. Toma ele com o Teu poder, com a Tua glória. Anda ali, anda rabachui, anda ali, canto rabagai, terei canto, anda ali, anda rabachou, alá, ele canto, anda lá. Renova, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, renova o Teu povo, enche da Tua graça, enche da Tua glória. Ele canto, anda lá, show, alá, ele canto, anda. Toma a Tua igreja, Pai, e quando eu sempre te peço, me ajude a pregoar a Tua palavra. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar hoje para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu não quero que somente você sinta a Deus, eu quero que você veja, eu quero que você enxergue. Eu não sei se você já reparou, mas Jesus está aqui do meu lado nessa noite. Ele não está aqui porque eu estou aqui, não. Ele está aqui todas as noites, todos os dias, ao qual tu estás aqui. Pastor, eu estou olhando para aí, mas ainda não vi. Catuca, seu irmão, diz: espera um pouquinho. Catuca, para ele: espera um pouquinho. Daqui a pouco você vai enxergar, daqui a pouco você vai ver a glória de Deus. Aqui nesse lugar. Agora diga para ele: não se assuste. Diga para ele: não se assuste, porque o meu Jesus não é igual, pastor Maurício. Quando tu olhares aqui, tu verás alguém aqui com cabelo branco como a neve, dos seus olhos vai sair fogo
está nele. Quem veio olhar para ele nessa noite, levanta a mão e dá um prato de glória, de júbilo, de adoração. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a glória é dele. É para olhar para ele. Ele cantou essa semana, está difícil, olha para ele. Está na prova, olha para ele. Está passando dificuldade, olha para ele. Está com aflição, olha para ele. É só ele, por ele e para ele. Salmo de número 20, versículo 7 e 8. Ele diz assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do autor e consumador de nossa fé. E o 8 é mais lindo, porque diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé para glória, louvor, adoração e majestade. Por favor, quem está de pé, faz barulho para Jesus Cristo. Quem está de pé, deixa eu ver se tem. O segredo é olhar para Jesus. Se você olhar para o pastor Maurício, você cai, você desvia, você sai da presença do Senhor, porque eu sou homem igual você, eu sou sujeito às falhas, a erro, a pecado. O mal da igreja do século 21 é que eles miram em um homem de Deus e quer ser igual a ele, quer ser igual o pregador, quer ser igual o pastor, e esquece que nós somos homens igual a você. Você tem que olhar para Jesus, meu querido, porque nem cai, a multidão vai atrás, mas quando tu olha para Jesus não cai. Quando você olha para Jesus, quando olha para Jesus não afunda. Glória a Deus. A tua semana assim: você crê em fantasma? Quem crê em fantasma? Parece que tem. E se eu disser para você que na Bíblia diz que todos os discípulos creram no fantasma? A Bíblia diz que ele vinha no barquinho, devia estar meio escuro, meio turvo, e de repente apareceu alguém lá. Parece que eu vejo Tomé, que não cria em nada, não acreditava em nada, só crendo que podia tocar, não podia sentir, dizer: é um fantasma, vai acabar com a nossa vida, vai nos destruir, porque havia tempestade, havia coisa. Parece que Judas, que só queria o dinheiro da igreja, dizia: é um fantasma, vai acabar com a gente, vai destruir com a gente. Ei, meu querido, em meia tempestade, o crente vê até a bênção, ele transforma em maldição. Em meia tempestade, ele não vê que Jesus está chegando para auxiliar, ele não vê que Jesus, mas Pedro, cheio da graça e da unção, ele se levanta e olha e diz: és tu, Senhor. Ele diz: sou eu mesmo, Pedro. Ele diz: se és tu, deixa eu chegar até ti. Ele diz: que perto, Pedro, venha, começa a andar. E a Bíblia diz: enquanto Pedro olhava para Jesus, a água não podia afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, não podia descer. Ei, meu querido, enquanto você estiver olhando para a água, para Jesus, a água não pode se mover, não pode afundar, porque ele é Deus, ele é Deus. É para olhar para ele, é para olhar para ele, é para olhar para ele, é para olhar para ele. E eu fico lembrando do Senhor louco. Cadê? Quem vai olhar? Quem vai olhar para ele? Quem vai olhar para ele? Dá um braço de glória e júbilo ao Deus Todo-Poderoso. Agora o negócio é que a história diz que veio um vento. Pastor, é esse vento que está derrubando os crentes, é esse vento que está tirando a atenção dos crentes. A Bíblia diz que quando vê o vento, Pedro parou de olhar para Jesus. Diga para ele: não pare de olhar para Jesus, meu querido. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir até um tsunami, mas continua com o olho para Jesus. E quando veio o vento, ele parou de olhar para Jesus, ele começou a descer, ele começou a naufragar. Aí Jesus está lá, toma a mão dele e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste, meu querido? Não é para coxinha não, é para olhar para ele. Quando você olha para ele, tem vitória. Quando você olha para ele, ele te socorre. Quando você olha para ele, a necessidade é suprida. Quando você olha para ele, ele abre a porta. Quando você olha para ele, o que está acabado, ele recomeça. O que está destruído, ele renova. O que está enrolado, ele desenrola. Porque ele é Deus, ele é Deus. Agora tem que olhar para ele. Aleluia. O grande detalhe é que as pessoas entram para a igreja e querem olhar para tudo. Havia um jovem que chegou para o pastor presidente e disse: olha, eu não quero ficar mais nesse ministério não, pastor. Eu não vejo graça nos louvores, eu não vejo graça na ministração, eu não vejo a glória de Deus aqui dentro desse lugar, pastor.
Meu pastor, meu filho, você não veja. Me dê minha bênção, minha carta para ir embora. Meu pastor chegou para ele e disse: amanhã eu vou ministrar a palavra. Aí. E vou te pedir uma coisa: quando você chegar, fica lá na porta me esperando. Só entra depois que eu chegar. Foi o primeiro a chegar na igreja. Quando chegou, perguntou: o pastor já está aí? Ele disse: não, ele disse: é por isso que eu quero sair dessa igreja. Só que ele esquece que o pastor também tem família. O pastor também tem a vida secular dele. O pastor tem que orar para toda a igreja. Tem que estar firme. O pastor chega. Deixa eu explicar para você. Encheu um copo de água até a boca. Ele disse: olha, se no término do culto você me der esse copo cheio de água, eu dou a sua bênção. Já está aqui, tem que. Mas você tem que devolver cheio do jeito que está. Ele disse: é só isso? Ele disse: é só isso. Só me devolveu o copo cheio? Só devolveu o copo cheio. E ele começou a entrar na igreja. E quando ele entrou na igreja, ele quer reparar os irmãos. Seu irmão estava de sandália, sua irmã estava com a saia curta, mas quando ele olhar, ele via que a água ia derramar. Ele dizia: eu não posso perder a minha bênção. E continuava olhando para frente. Ele queria olhar quem estava no culto, quem tinha faltado, mas ele não podia, porque iria perder a bênção dele. E o pastor colocou uma cadeira na frente de todos, na frente de todos. Ele foi andando com o corpo. E quando chegou à frente, ele parou de frente somente para o altar de Deus. O pastor veio por trás dele. Ele queria olhar para trás, mas se olhasse a água ia derramar. Ele queria olhar, mas não podia. Ele só podia olhar para frente. Ele só podia olhar para frente. Aí quando ele podia olhar para a direita, nem para a esquerda, nem tampouco para trás, ele disse: eu já sei, eu vou fechar os meus olhos. Já que eu não posso olhar para frente, eu não posso olhar para trás, não posso. Eu vou fechar os meus olhos. Quando ele fechou o olho, meu querido, a glória de Deus desceu sobre a vida dele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi renovado. Ele foi batizado. Ele veio. Ele disse: pastor, o defeito é comigo. Ele ficou errado. É eu. O erro está em mim. Porque eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Por favor, eu sou a igreja. Cadê outro? Cadê outra igreja de Cristo? Cadê outra igreja? Olha para ele. Olha para ele. Olha para ele. Olha para ele. Está difícil olhar para ele. Está pensando. É para olhar para ele, meu querido. É dele que vem a tua vitória. É dele que vem a tua unção. É dele que vem o teu comer hoje. É dele que vem o teu marido. É para ele. É para ele. É para olhar para ele. Somente no Salmo 121 ele escreve assim: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Esse não torteja nem dorme com guarda de Israel. Ele assombra a tua direita, nem o sol me mostrará de dia e nem a lua de noite. Ele guardará a tua alma, ele guardará a tua entrada desde agora para todo sempre. Mas para ele guardar tem que olhar para ele. Para ele guardar, tem que olhar para ele. Para ele guardar o teu caminho, a tua entrada, tem que olhar para ele. É para ele, é para ele. Amém, Jesus. Obrigado. O grande detalhe é que a gente desvia nossos olhares. O grande detalhe é que às vezes a gente quer olhar para alguém que não vê nada. Ei, eu não posso te dar nada se não vier de Deus. Eu não posso fazer nada. Porque tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Ele pode fazer na minha e na sua vida. Não adianta você pedir auxílio a A, a B, a lá, a lá. Tem coisas que só Ele pode. E para Ele fazer, nós temos que olhar para Ele. Para Ele fazer, nós temos que dar os olhos fixos nele, porque dele vem a nossa vitória. Nesse mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo número 6, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins voavam ao seu redor, e tinham 6 asas, com 2 cobriam seus olhos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está
Isaías bateu no pé e disse: eis que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, e habita em meio de um povo impuro, e vi o Senhor dos exércitos. Aí meu Deus disse: ei, Serafim, pega uma tenagem aí, pega uma brasa tirada do meu altar e vai lá e toca nos lábios de Isaías e diz para ele que a partir de hoje ele é profeta. Diz para ele hoje que a partir de hoje ele depende de mim. O tio dele já morreu, acabou a guarita, acabou o que ele precisava, agora ele é dependente, é unicamente meu. Toca nos lábios dele. O anjo foi e tocou, e quando o anjo tocou e a palavra vem na Elohim, ou seja, no plural, a Trindade Santa bradou e diz: a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? Isaías levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a fazer a tua obra, envia a pregar o teu evangelho, envia a levar a tua palavra aos conflitos de coração encarcerado. Ele pergunta: Senhor, até quando? Até quando eu vou pregar a tua palavra? Enquanto tiver um desviado, enquanto tiver um traficante, enquanto tiver um assaltante na rua, enquanto tiver um homossexual, uma lésbica, enquanto tiver alguém, você vai e prega a palavra de Deus. Aleluia! A minha oração nessa noite é simples e fácil. A minha oração nessa noite é pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Pai Eterno, que nesta hora dê ordem a um anjo, ao queiro de serafim. Serafim, a palavra serafim é aquele que arde em fogo, que uma tenagem de fogo, ele pega uma brasa de fogo e vem aqui. Agora eu não quero que ele toque no seu lado, não. Eu quero primeiro que ele toque no meu. Toca no meu. Quem é outro? Quem é outro que é tocado? Quem é outro que é glorificado? É só olhar para ele. É só olhar para ele. Deixa ele tocar. Deixa ele tocar. Deixa. Andará para a sua e andará para deixa ele tocar. Deixa ele tocar na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, na tua família, na tua vizinhança. Ele toca, ele restaura, ele renova. Ele é Deus, ele é Deus. Agora tem que olhar para ele, tem que olhar para ele, tem que olhar para ele. Estou pensando quando esse capô ele já chegou ele aqui. Meu Deus, é muito lindo. Havia uma levita que louvava o Senhor, engrandecia o nome do Senhor com louvor de Deus. E um dia ela teve um problema na vista e foi fazer uma cirurgia. E quando foi fazer essa cirurgia, com erro dos médicos, ela ficou cega. Você pensa que ela parou de louvar o Senhor? Você pensa que ela parou de adorar o Senhor? Ela continuou, porque não era a visão que pedia o louvor dela. Ela começou a louvar e agradecer o nome dele. E um dia ela, num congresso muito lindo, pregando a palavra de Deus, deram a oportunidade para ela louvar. Louvor trouxe a glória de Deus, porque a palavra levita quer dizer aquele que atrai a atenção de Deus. Quando foi dada a oportunidade, o pregador pegou a palavra pensando que sabia de tudo, olhou para a menina e disse: menina, se tu pudesse pedir alguma coisa ao Senhor Jesus hoje, o que tu pedirias? A menina ficou procurando na onde viu o som, levanta sua mão e diz: olha, eu queria nascer cega de nascença. Como é que é? Eu queria nascer cega de nascença. O pregador disse: eu entendi agora, explica isso aí. Eu explico, porque se eu tivesse nascido cego de nascença, eu não via maldade, eu não via impureza, eu não via rebelião, eu não via fofoca, eu não via avareza, eu não via eficiência da carne, eu não via nada. Ele diz: tem mais, tem um detalhe. Quando eu chegasse lá no céu, quando abrisse a minha visão, a primeira coisa que eu ia ver era o meu Jesus Todo-Poderoso, era ele me abraçando, era ele me chegando, ele me louvando. Ei, a Bíblia diz que o crente não vive por condenação, ele vive pela fé, e se não tiver fé, não pode agradar ao Senhor. Você vai me crer, meu querido, está difícil, está passando, continue olhando para ele,
detalhe é o seguinte: se Deus quer abrir a sua prisão, Satanás quer cegar. Não, Deus, Deixa eu contar uma história que eu não contar. Minha esposa fica rindo. Havia uma metrópole igual Salvador, assim, muito grande, e decretaram uma lei: ninguém podia jogar lixo na rua. O lixo tinha que ser consumido dentro de casa. Tratavam o peixe na sala, tratavam a galinha na sala, resto de comida na sala. E um dia o resto de comida foi enchendo, o varão não tinha mais aonde colocar o resto de comida. E Deus deu uma ideia. Ele foi na papelaria, comprou sacos plásticos enormes, caixas de presente, papel, laço bem bonito. Chegou lá e sacolou aquele lixo todo, botou dentro da caixa daqueles presentes assim bonitos. Botou em cima de uma picape, botou para uma praça e saiu de perto. Aí aquele esperto, como tem, chegou assim: rapaz, ninguém está vendo, vamos pegar isso aqui para ficar vendo. Aí vinha outro, pegava outro presente e saia correndo. Vinha outro, pegava outra casa e saia correndo. Vinha outro, pegava a casa. Quando todo mundo pegou, ele pegou o carro, a perna para quem ficou. Aí imagina agora o cara como se aquela: mulher, vem cá, filho, eu comprei o seu presente, é coisa de Deus, ele deixou lá na casa para mim, foi para mim, foi. Aí ele ia começar a abrir o laço, quando é lixo. Pastor, o que tem a ver? Cuidado com os presentes que Satanás está te dando. Cuidado, a embalagem é bonita, parece perfeito. Ah, pastor, é tão bonito, vai te levar para o inferno. Ah, pastor, é tão legal. Cuidado, vigia, crente. Nem tudo que é luz é ouro. É todo que estou em Israel. Salve Israelita. Deixa Deus a visão. Deixa abrir a tua visão. Deixa Deus abrir a sua visão. Tem que olhar para Ele, meu querido. Tem que olhar para Ele. É 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 para Ele. glória a Deus. É para Ele. Quem olha para Ele, Ele olha. Daqui a pouco essa irmã diz assim: quem olha para Ele, aguenta as pedradas, aguenta as calúnias. Difícil só olhando para Ele. É não. A história conta do primeiro mártir que morreu por Jesus Cristo. O nome dele era Estevão. Quarta-feira o pastor pregou sobre isso. A história diz que os homens não aguentavam, porque Estevão era cheio do Espírito Santo, não aguentavam os sinais e prodígios que eles faziam. Arrastaram ele para dentro do cimento e disseram: esse homem está pecando contra a lei Torá. Ele está dizendo que nós temos que viver agora pela graça. Ele está pegando contra esta carne, contra isso tudo aqui. E os doutores não dizem: tudo que está fazendo é verdade. Aí tem uma coisa mais linda que tem na Bíblia. É o discurso de Estevão, que está lá em Atos 7. E ele começa dizendo: varões, amigos, tem lá na Mesopotâmia, como Deus chamou Abraão, lá no mundo dos caldeus. Ele fez uma promessa e mandou ele passar no meio das parentelas. Ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele fala de José, fala de Moisés, fala de todos os profetas que os homens pegaram. Os homens queriam olhar para ele, mas só quem olha para Jesus tem forma diferente. Quem olha para Jesus parece ter um anjo guardando, livrando, protegendo. E os homens ali pegando, querendo tirar, querendo fazer. Os homens não aguentavam a sabedoria de Estevão. Até quando vocês mataram todos os profetas, inclusive o Filho de Deus que vieram aqui, e vocês mataram também. Os homens não aguentavam. Parece que eu vejo os homens chegando para ele dizer: ei, você está falando demais. Quem é que vai te defender? Quem é que vai te defender? Parece que João, quando escreveu isso lá em João, pastor, ele olhou para essa história de Estevão. João escreveu assim: filhos, não pequeis, porque se pecais, tem um advogado, Jesus Cristo justo. Aí Estevão, quem vai te defender? Ele olha para o céu e diz: eis que eu vejo o céu aberto, e o meu Jesus, a destra do Pai, intercedendo pela minha vida. Ele é teu advogado. Agora tem que olhar para ele, tem que olhar para ele, porque ele te defende, ele te justifica, ele vai contigo. Os homens arrastam o Estevão para fora, começam a dar pedrada. Ei, meu querido, enquanto você não olhar para Jesus, a pedrada
Eu falei isso aqui quarta-feira. Se está no deserto, tá bom. Diz, irmão, se está no deserto, tá bom. Diga para ele, se está no deserto, tá bom. Olha para cá que eu vou explicar. Pastor, por que é isso? Porque se você está no deserto, meu querido, você já saiu do Egito. Se você está no deserto, você já saiu do Egito e está rumando para a terra prometida. Está rumando para a terra prometida. Porque para a terra prometida tem que passar pelo deserto. Tem que passar pelo deserto. Se você está no deserto, levanta a mão e dá glória a Deus. Levanta a mão e adora a Ele. Está doendo, mas Deus vai te dar vitória. É para ele. Tá difícil? Tá bom, irmão, você vai mudar seu cativeiro? Diga para ele, para mudar seu cativeiro, só olhando para ele. Eu descobri uma coisa interessante na vida de Jó. Todos pregam que ele saiu do cativeiro quando orou pelos seus amigos. Mas eu descobri algo diferente, pastor. Jó número 42 diz: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Os amigos acusando: Jó, tem algum pecado escondido aí? Você está pecando? Você está fazendo alguma coisa errada? Por isso está vindo sofrimento. Jó um dia se levanta e diz assim, 42, versículo 5: Com o ouvido dos meus ouvidos, Senhor, eu via falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Quando ele começou a olhar para ele, quando ele começou a olhar para o Deus Todo-Poderoso, Deus se levanta do trono da graça, chega diante dos amigos e diz: Ei, vocês estão blasfemando contra o meu filho, vocês estão dizendo, pega o louvor e prega. Aí Deus restituiu todos os filhos, todas as heranças. Agora tem que olhar para ele, tem que olhar para ele. Quem olha para ele tem vitória. Quem olha para ele muda cativeiro. Quem olha para ele tem vitória, em nome do Senhor Deus. Quem veio olhar para ele nessa noite? Quem veio olhar para ele nessa noite? Deixa eu ver. Então abre essa boca santa, e dá um brado de glória ao Senhor. Abre essa boca santa, e não fica lá de eu estou terminando. Tem um bolo ali, né? Vamos como a igreja está dentro do propósito. Amém. O grande detalhe, nós vemos dificuldade. A história diz de um homem chamado Simeão. A Bíblia diz que, sendo tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus falou assim: olha, Simeão, seus dias não vão se acabar enquanto tu não vê o Cristo, o Redentor, aquele que vai livrar Israel. Todo dia Simeão ia até a igreja para ver se ele via o Redentor, para ver se ele via o Cristo, o Exu, o Arramachia, ou seja, Jesus, o Messias. E um dia ele, levado pelo Espírito Santo de Deus, estava lá naquele lugar. E para se cumprir a lei, lá vem José e Maria, trazendo Jesus ainda pequeno para se cumprir a lei. E quando eles chegam perto de Simão, quando chega perto dele, ele toma ela dos braços de Maria e diz: Senhor, pode levar o teu servo agora já se cumpriu a palavra, porque eu vi o Redentor, eu vi aquele que vai trazer a luz para a escuridão, eu vi aquele que vai salvar Israel, eu vi aquele que tem poder, que tem autoridade, de modo que Maria e José se maravilharam. Eu quero dizer, meu querido, que ainda antes dos tempos não se acabam, tu verás a glória de Deus na tua casa, na tua família, porque Ele é Deus, Ele manifesta, Ele fala, a glória de Deus está aqui hoje, Ele é todo poderoso, a luz toda poderosa está aqui hoje, o Senhor é luz, aquele que pode, aquele que faz, e aquele que manifesta a vitória na tua vida. Amém. Agora vamos fazer um convite desse ano. Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus? A Bíblia diz no menino que esse era escolhido desde a máquina da sua mãe. Eu sempre faço essa pergunta: quantas são mãe aqui? Nós estamos no dia das mulheres, mãe levanta a mão. Amém? Agora deixa eu fazer uma pergunta, você vai levantar a mão. Qual foi a mãe que conseguiu ficar com o filho 3 meses sem deixar ele chorar? Levanta a mão.
E se eu disser que na Bíblia tem um homem que conseguiu fazer isso? O nome dela era Joquebede, a mãe de Moisés. Porque a história diz que se descobrir que Moisés estava vivo, ele morreu. E durante 3 meses ele não chorou porque ela dava alimento. Ela estava ganhando, pastor. Também ela só fazia isso. Ela não fazia nada, nem disse. Ela era escrava, ela tinha que pegar água do Rio Nilo para fazer barro, fazer tijolo, mas Deus garantiu na vida dela. Até que um dia chegou e disse: olha, pega ele, bota na cestinha e bota no Rio Nilo aí. Ei, você confiar em Deus, o seu menino de 3 meses. Você tem uma noção, o Rio Nilo era um dos maiores crocodilos do mundo. Ela bota na cestinha e ele disse: deixa que você, eu não vou botar não. Todos conhecem a história, ela vai Moisés. Eu creio que quando o jacaré vinha assim para engolir ele, pastor, tinha um anjo na frente e disse: esse aqui não. Esse aqui não quer caminhada minha, Deus. Esse aqui ainda vai ver a glória de Deus. Esse aqui não, ainda vai ver a glória de Deus. Todos conhecem a história, ele fica 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. E um dia ele pastoreando as ovelhas no seu sogro Jetro, no Monte Sinai, o Monte Horebe. Eles estavam estudando sobre isso e viram um erro, porque no monte era lugar de pedra, não era lugar de paz. Mas Moisés não queria saber, ele era guiado pelo Deus Jeová Todo-Poderoso. E ele vê uma sarça que se queima, ele vai até lá, todos conhecem a história. Ele tira o povo do Egito. Vamos adiantar para ganhar tempo, ele faz abrir o mar, faz cair chuva. Outro dia um pastor pegou interessante no navio Valério, ele pegou sobre o que é isso. Pergunta, irmão, o que é isso? Diz, irmão, o que é isso? Foi o que caiu do céu. O que é isso? Foi o que caiu do céu que ele subiu. O povo não aguentava mais comer pão e pediu carne. Deus fez chover cordonitas. A Bíblia diz que os homens tinham tanta gula que a carne saía pelo nariz. Ele já tinha pedido de tudo, para sair água da rocha, uma coluna de nuvem de manhã, uma coluna de fogo à noite. Um dia ele chega para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e diz: Senhor, eu quero lhe pedir uma coisa que eu nunca pedi. Ele disse: calma aí, Moisés, você já me pediu de tudo um pouco. Ele disse: não, isso eu nunca pedi. Ele disse: o que é, Moisés? Eu quero ver a tua glória. Como é que é, Moisés? Eu quero ver a tua glória. Parece que eu vejo Jesus botando a mão no vestido. Como é que é, Moisés? Eu quero ver a tua glória, Senhor. E Deus falou assim: Moisés, não tem ninguém que veja a glória do Senhor e continue de pé. Ele disse: nem que seja muito triscar, tica e tudo pegando fogo, eu quero ver a tua glória. Aí disse: quer ver a minha glória, Moisés? Ele disse: quer. Sobe o monte. Lá foi Moisés. 1, 2, 3 dias. Ele disse: Senhor, mostre-me a tua glória. Disse: Moisés, você caminhou muito pouco para ver a minha glória. Para ver a minha glória tem que marchar mais. Para ver a minha glória tem que andar mais. Para ver a minha glória tem que ir muito mais longe, Moisés. Não é chegar aqui de uma hora para outra, não é querendo ver a minha glória, não. Para ver a minha glória mais longe tem que ir. E lá foi ele, 4, 5, 6, 20 dias, sem comer e sem beber. Senhor, me mostra a tua glória. Moisés está na metade do caminho. Ele continua andando. No 39º dia, tu acha que foi Deus que apareceu aí? A Bíblia não está assim, mas diz conjecturando. Moisés tinha passado 39 dias sem comer e sem beber água. Humanamente era quase impossível. Satanás aparece na dele e diz: Moisés, desiste. Não está vendo que você não vai ver glória nenhuma? Não está vendo que Jesus está te enganando? Deus está te enganando? Desiste, Moisés, volta. Tu não vai ver glória nenhuma, Moisés. Tu vai morrer, vai acabar duro aí, com fome, com sede. Sabe, Moisés, desiste disso aí, tu não vai ver glória nenhuma. E Moisés: olha, eu não posso desistir, porque eu sei a quem tenho crido. Eu vou até o final. E no 40º dia, ele para diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus falou assim: Moisés, ele diz: ele aqui, Senhor. E está vendo aquela penha ali, uma pedra? Estou vendo, Senhor. Tu vai botar a face ali, eu vou botar na minha mão. Porque não tem homem que veja a face do Senhor e continue. Porém, tu verás a minha glória por trás. Ele disse: Senhor, nem que seja para ver um dedinho, mas eu quero ver a tua glória. Ei, meu querido, neste momento eu queria a sua mente emprestada. Feche teus olhos aí um minuto. Vamos nos mostrar lá para o Monte Horebe, lá para onde ele viu a glória de Deus. Feche teus olhos aí um minutinho. Parece que eu vejo Deus coloca a tua mão na pedra e vem caminhando. O Monte Horebe fumegava. O Monte Horebe balançava devido à glória e à graça de Deus. Só quando meu Deus vem, ele não vem sozinho. A história diz que ele é o sol da justiça. A história diz que ele é a luz de todo que nos ilumina. A Bíblia diz que lá no céu não vai ter lua e nem sol, porque a tua glória vai iluminar. A Bíblia vem e
santo, 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 é aquele que era, aquele que é, aquele que é de vir, o Todo-Poderoso. Parece que eu vejo Moisés segurando, ele já é outro que eu vou ver a glória de Deus, é outro que eu vou ser impactado, é outro que a glória de Deus anda lá, baixo e anda lá, cai, ele canta lá, cai. Eu quero dizer, meu querido, que esse mesmo Deus que passou no muito grande, ele passa nesse corredor, ele passa nesse corredor, com a glória dele, com a graça dele. Ei, é pela fé, meu querido, é pela fé que tu vai chegar, é pela fé que tu vai ver a glória de Deus, é pela fé que tu vai ser impactado. Quando ele acaba de passar na tua frente, ele diz: Moisés, olha a minha glória. Na lavaxura que anda lá na casa, ele canto, me anda lá na lavaxura, ele cai, lá e canto, me anda lá na show, lá ele canto, me anda lá na casa. Glória. Parece que eu vejo o Moisés arrebatado, porque eu não admito que o homem ver a glória de Deus e não vai pelo menos umas duas cambalhotas rodar, piruar, fazer alguma coisa diferente, cai tudo. Ele se levanta e diz: eu vi a glória de Deus. Só que não saía fogo quando ele falava de suas bocas, não saía raio quando ele apontava. Agora daqui a pouco as irmãs digam: o segredo, não está renovando, diga: o segredo não está como sobe o monte, está como desce o monte. Moisés desce o monte, chama o seu auxiliar, ele chega para ele e diz: Josué, avisa ao povo de Israel que eu vou contar o meu testemunho. E o povo disse, Josué disse: qual é o seu testemunho, Moisés? Para me escrever aqui no cartaz: diga que eu vi a glória de Deus. Mais de 4 milhões de judeus, de hebreus à frente. Eu não sei como é que ele falava para tanta gente, tinha voz, mas a Bíblia diz que ele falava contra o vento e o vento levava a voz dele à última pessoa. E Moisés está dentro da tenda da glória do Senhor. E quando ele sai, as pessoas começam a olhar para ele e colocar a mão na frente. As pessoas começam a olhar para frente e não conseguem olhar na face de Moisés, não começam a olhar na face de Moisés. E a Bíblia diz que não sabia o que era, mas ele disse: o que foi? E o povo dizendo: Moisés, ele disse: o que é? Coloca um pano sobre a cabeça, Moisés. Ele disse: o que é? Coloca um pano sobre a sua cabeça. Ele disse: por quê? Porque esse rosto está brilhando demais, não tem como olhar. Sabe por quê? A glória de Deus havia impregnado na face de Moisés. A glória de Deus havia impregnado na face de Moisés. Pastor, o que tem a ver comigo? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se ele veio olhar para esse Jesus, a glória dele vai ser impregnada na tua face. A glória de Deus vai ser impregnada na tua face. E quando voltarem para essa rua daí de Suarana, o povo vai falar: o que aconteceu com ele? Eles sabem aqui tão triste, eles sabem aqui. É a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. Aleluia. Olha para sua irmã, se você não viu Deus, porque você está olhando para o lado errado. A Bíblia diz que Pedro e João foram à igreja Formosa a hora nona. E quando eles chegaram na igreja, havia um aleijado ali há 40 anos mendigando, porque esse não andava e não podia fazer nada. E quando viu Pedro e João, ele estendeu as suas mãos e disse: ei, me dê uma esmola. Agora ele observou e disse: meu Deus, não dá esmola não. Ele dá o melhor dessa terra. Aquele homem estendeu as mãos e disse: ei, vocês são discípulos de Deus, me dê uma esmola. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, e havia pregado no dia de Pentecostes, onde 2.000 almas aceitaram Jesus. O homem estende as mãos e diz: ei, me dê a esmola. Pedro olha para ele e diz: ei, olha para mim. Olha para cá, gente. Pedro olha assim: olha para mim. Ele pensando que vai desviar algum dinheiro, ele diz: ei, nessa noite eu falo a mesma coisa, olha para mim aqui. Olha para mim aqui agora. Ele diz: ei, olha para mim. O homem começou a olhar. Quando o homem começou a orar, ele mete a mão no bolso e diz: ei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele diz: o que é? Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Nessa noite eu vou a ele: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu quero te pedir.
Aí mamãe se quer com as filhas, deixa ela montar. E ela botou uma roupa vermelha hoje. Amém? Senta um minutinho, estou terminando de pregar. São mais 2 horas. Nessa noite aqui, nessa noite festiva, tem alguém aqui para Jesus nessa noite para entregar a sua vida a Ele? Tem alguém aqui que ainda não está nos caminhos do Senhor? Levante a sua mão, quero me conhecer. Não tenha vergonha. Eu costumo dizer que vergonhado é Satanás, vai ficar lá do outro lado da rua. Porque se entrar aqui, cai endemoniado. Amém? Que Jesus abençoe o meu pastor. Estou dizendo. As palmas exaltam de Jesus. Aleluia.